Graça e paz, nós estamos aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos falar, o título da nossa mensagem hoje é Aprendendo a Lavar os Pés. Vamos fazer a leitura no Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 12 ao 17, que diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus tornou a vestir as peças de roupa, voltou à mesa e lhes disse: Vocês entenderam o que fiz? Vocês chamam mestre e senhor, e estão certos porque eu sou. Pois bem, se eu, o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque lhes dei o exemplo, para que façam como fiz. Sim, eu lhes digo que um escravo não é maior que o seu senhor, como também nenhum emissário é maior que o que enviou. Se vocês sabem estas coisas, serão abençoados se as praticarem. Bom, o texto do lava-pés no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus ele nos dá uma lição e quase todo mundo conhece essa passagem porque dificilmente um filme que conta a paixão de Cristo não tem essa passagem. Então Jesus foi o último ensinamento de Jesus. Após a Santa Ceia, ele se levanta, ele tira a sua capa, era costume deles usar uma capa, e ele tira a sua capa e ele se posiciona para lavar os pés dos discípulos. Pedro, quando vê ele fazendo isso, Pedro se nega a querer deixá-lo lavar os seus pés. Mas ele diz a Pedro que se Pedro não deixasse ele lavar os seus pés, ele não teria parte com ele. Bem, o fato de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos, ele é muito mais do que uma coisa a ser repetida. Lá em Israel, Jerusalém, para aquelas bandas de lá no tempo de Jesus, eles tinham o costume de receber as pessoas em casa e lavar os seus pés. As pessoas andavam de sandália, alguns andavam descalços, mas normalmente eles, o servo da casa, né, que fazia esse trabalho. Ou então o dono da casa oferecia água para a pessoa lavar os pés. Ou o próprio dono da casa lavava os pés. Isso dependia muito da posição social da pessoa. Era um costume porque lavar os pés para eles era não só uma forma educada, uma forma de você dizer que estava contente com a visita daquela pessoa, mas também era um costume porque a pessoa que estava viajando, ele chegava cansado e essa lavagem dos pés aliviava os seus pés também, tirava toda aquela poeira. Hoje, por exemplo, nesse tempo de pandemia, nós temos toda hora estamos lavando as mãos, toda hora estamos colocando álcool gel nas mãos, mas porque nós temos um problema de enfermidade. Não era essa a questão lá. Bom, mas o que Jesus quer nos ensinar com isso? Por que Jesus lava os pés dos seus discípulos? Eu entendo que Jesus quis nos ensinar três coisas que todos nós sabemos. Você sabe que eu sei, que você pensa assim, que eu penso. Mas é bom a gente meditar um pouco mais ou recapitular isso para as nossas vidas. A primeira lição que eu vejo aqui que Jesus nos dá é uma lição de humildade. Humildade é a mesma coisa que simplicidade, modéstia, sujeição.
despojamento. O que é despojamento? É você abrir mão, né? É você entregar, ou seja, que você então está se entregando. Então veja bem, Jesus ele disse assim, olha, eu sou o mestre e vocês são discípulos. Eu estou lavando os pés de vocês para ensinar para vocês sobre humildade, ou seja, que a minha posição hierárquica, a minha posição não me torna maior do que vocês. Portanto, eu quero que vocês, quando eu não estiver mais aqui, que vocês tenham a mesma conduta, que nenhum de vocês, independente da posição que cada um ocupa, não se coloque numa posição maior do que o outro com relação ao ser humano, né? Então Jesus ensina que no reino de Deus não existe maior. Aliás, em outras passagens ele diz que se você quiser ser o maior, você tem que se colocar na posição inferior, numa posição menor. Bom, a segunda lição que Jesus ensina aqui é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. Então olha bem, a humildade de Jesus ela é vista quando ele tira a sua capa, né? Então ele sai da sua posição de mestre, do seu conforto, e ele se coloca na posição de servo. E aí, essa mudança de posição seria também empatia, ou seja, eu me colocar no lugar daquele que lava os pés. Porque normalmente quem lavava o pé de quem chegava em casa era o servo da casa. Então, ele fala aqui no texto, Jesus então diz assim, que o servo não pode querer ser maior que o seu senhor. Então, se ele, sendo senhor, ele se colocou numa posição inferior, ele troca de lugar. Ele mostra que ele não é maior do que os seus discípulos e ainda se coloca na posição. Então, quando eu me coloco na posição de servo, eu vou sentir exatamente o que o servo sente. Então eu vou poder compreendê-lo melhor. Eu vou poder entendê-lo melhor. Vou poder saber por que ele, talvez, uma vez ou outra, toma algumas atitudes que se eu ficar na minha posição de mestre, eu não vou conseguir compreender. Né? Então, para eu ser um bom senhor, eu preciso ser um bom servo, para eu entender o que o servo sente. Então isso é empatia. Em terceiro lugar, eu entendo que Jesus, ele, com essa atitude do lava-pés, de lavar os pés dos discípulos, ele mostra também serviço. Na sociedade moderna, quando a gente fala em serviço, a gente pensa em emprego, trabalho, né? Mas serviço tem uma ligação com servir. Ou seja, quando eu te sirvo, eu estou te prestando um serviço. Né? Então, ou seja, quando Jesus sai do seu lugar e vai lavar os pés dos discípulos, ele está servindo, está prestando um serviço. Então, veja bem, a gente às vezes vê aí na televisão, né, o Papa, o Padre, lavando os pés das pessoas. Eles estão ensinando aquilo e eles explicam o porquê. Eu não preciso de lavar os seus pés para mostrar que eu tenho empatia, que eu estou te servindo, que eu sou humilde. Eu não preciso, porque na nossa sociedade isso não existe. Por exemplo, quando uma pessoa vem na minha casa, para eu receber ela bem, mostrar para ela que eu gosto dela, eu não preciso lavar os pés dela, porque hoje não é um costume nosso. Aqui onde a gente vive, onde eu vivo, a gente oferece um café, um suco, chama para sentar, chama para almoçar, e aí a pessoa vai se sentir bem recepcionada. Naquela época, você lavava os pés. Então, o que eu preciso? Eu preciso de exercitar a humildade. O que é a humildade? É a simplicidade. O fato de eu servir você
não vai me tirar da minha posição. Isso acontece muito onde a gente trabalha. Uma pessoa, normalmente, quando ele está num cargo que hierarquicamente é superior, muitas vezes ele se embebeda com isso e ele fica destratando aquelas pessoas que estão sob as suas ordens. E Jesus ensina exatamente isso, que não deve ser assim. Não é porque eu sou chefe, porque eu sou o dono de um estabelecimento, porque eu sou um patrão, que eu não devo me comportar como um igual. Eu não preciso humilhar as pessoas para que elas entendam que a posição dela é de empregado, ou sei lá do que. Às vezes até na igreja essas coisas acontecem. Um pastor, talvez, um presbítero, ele distrata um diácono ou um membro da igreja, ou ele vê aquelas pessoas inferiores a ele. E não é, a posição hierárquica da pessoa é diferente. Mas a nossa posição diante de Deus e a nossa posição como seres humanos, né? Eu às vezes penso muito nisso. Às vezes o cristão, ele não quer ser humano, e nós somos humanos, e Jesus veio fazer isso. Uma coisa que, se você perguntar, o objetivo principal de todo cristão é a salvação. E é muito comum você ouvir dizer assim: olha, eu estou lutando pela minha salvação, eu estou trabalhando pela minha salvação. E se a gente entender a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a nossa salvação ela já foi consumada lá na cruz. Então a minha salvação ela está garantida. Agora, a minha relação com o próximo é que é complicada. Eu me preocupo muito com a minha salvação e não me preocupo em me relacionar, em viver o hoje, o agora. E para eu viver esse agora, cumprindo aquilo que Jesus me ensinou, eu preciso dessas coisas. Eu preciso de amar o próximo como a mim mesmo, ou seja, ter empatia. Eu preciso de ser humilde, de saber que eu não sou melhor do que ninguém, que eu sou um ser humano igual àquele outro ali. E eu preciso servir, né? Eu preciso servir as pessoas. Servir é prestar serviço, prestar socorro, prestar ajuda. É simples isso. Às vezes é difícil. Às vezes a gente, no alto do nosso orgulho, a gente não quer ter essa conduta. Mas é importante. No Brasil é muito comum as pessoas dizerem: você sabe com quem você está falando? E eu digo para você: eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com uma pessoa igual a mim. Uma pessoa que pode ficar doente, uma pessoa que pode morrer, uma pessoa que come, uma pessoa que dorme, uma pessoa igual a mim. O salário dela pode ser melhor do que o meu, a posição social dela pode ser melhor do que a minha. Mas, em questão de humanidade, e em questão de reino de Deus, não existe maior nem menor, né? Então, talvez eu esteja sendo repetitivo nessas semanas que a gente está gravando essas mensagens, mas é o que Deus tem colocado no meu coração. Às vezes a gente quer ser muito crente, quer ser salvo, mas não quer se dar para o outro, se humilhar, se colocar numa posição de igual, né? Tentar se colocar na posição do outro para entender o outro. Então, vamos aprender a lavar os pés. Lavar os pés é simplesmente ser humilde. Você não precisa lavar meu pé, você precisa de ser humilde. Eu não preciso de lavar o seu pé. Eu preciso de ser humilde, eu preciso de te respeitar, eu preciso de te ajudar, você precisa de me ajudar. Nós precisamos de nos ajudar. Que Deus abençoe você, que esta palavra possa trazer edificação para a tua vida. E não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça de compartilhar pelo menos com um amigo, tá? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.